Então, meus amigos, muito boa noite. Hoje, dia 16 de setembro, e nós já vamos nos reencontrando e preparando a nossa equipe para darmos início ao estudo da noite da apostila número 1 sobre mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Então, um ou outro ainda vai chegando por agora, mas eu já vou pedir para a Luciana para que ela possa, como que, cantar para nós, à guisa de oração de abertura, quem sabe duas músicas, uma após a outra, para que então possamos iniciar o estudo, conforme estamos vendo a partir da página citada. Então, Luciana, muito obrigado. Boas-vindas a você também e a todo mundo que já está e os outros que chegarão. Até já, então. Luciana, tudo contigo. Jesus Cristo, quando era criança, com seus pais foi ao templo orar, nos olhinhos mostrando a esperança, aos doutores se pôs a ensinar. Seja o amor como a flor que perfuma servindo ao jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. Jesus Cristo ensinava assim. A tardinha de casa voltando, assustaram-se os pais de Jesus, que ficara no templo ensinando como encher nossas almas de luz. Seja o amor como a flor que perfuma servindo ao jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. Jesus Cristo ensinava assim. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Paz e silêncio espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperança num amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança agora ou mais além. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, escuta, meu irmão. Que assim seja.
Luciana, muito obrigado. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece para que com ela, formalmente, possamos dar início aos estudos da noite, agradecendo a Jesus toda a sua divina assistência à nossa humanidade, vivendo tempos tão difíceis de expiações e de provas. E na noite de hoje, Senhor, que a nossa reunião não seja apenas proveitosa quanto aos conteúdos sobre o tema da mediunidade, mas seja um tempo de confraternização, de união e muito, enquanto os estudos transcorrem, de doação de elementos fluídicos, vitais, energéticos e vibracionais, irradiando da nossa condição como filhos de Deus, pensando em toda a imensa comunidade, o teu rebanho como um todo, vivendo as tribulações, expiações e provas dos tempos que correm. Que durante todo o estudo nunca deixemos de lado os minutos de confraternização contigo entre nós e que nos levem a sermos úteis a tantos e tantos milhões de encarnados, tanto quanto de desencarnados, espalhados pela vida terrestre, no Oriente e no Ocidente, em todos os lugares onde as dificuldades são, hoje em dia, sobretudo, as mais expressivas e dolorosas. E lembremos a todo instante de que não estamos sozinhos e que devemos comparecer ao altar da caridade e da vida, promovendo as melhores doações de nós, mesmo silenciosas, para que as tuas mãos possam levar o alento, a cura, a paz, o resgate e todo tipo de benefícios aos que choram, aos que sofrem, aos que vivem as dificuldades entre adultos e crianças no nosso mundo, que é a Terra. Muito obrigado, amigos espirituais, amigos de sempre, desencarnados que estão ao lado de cada um de nós durante hora e meia de estudo, para que eles façam tudo o que seja o melhor em proveito da vida, do teu rebanho, de todas as ovelhas distribuídas pelo orbe terreno. Muito obrigado mais uma vez, Jesus, e que assim seja. Muito bem, gente. Vamos então para a página 215 da nossa apostila. Bom vê-los todos por aqui. Então, abram lá, por favor, e mesmo que estejamos repetindo algo, será para o nosso proveito fazê-lo. Então, diz assim, lembram que nós estamos vendo como que o tema da obsessão e, claro, naturalmente, a desobsessão. Estamos nisso há vários capítulos. E este que é o tema número 6, ele vai como que encerrar
essa questão, porque nós já vimos tudo que era mais relevante sobre isto, pelos conteúdos que estamos examinando. Então, chama-se a prática da caridade como ação desobsessiva. Então, vejamos juntos. Diante da realidade das perseguições espirituais, consequentes do atraso moral da humanidade, há de se indagar como se prevenir das obsessões. A obsessão para se instalar, depende da sintonia entre perseguido e perseguidor. Quero lembrar que aqui ele coloca no singular, tanto quanto ao perseguido como o obsessor. Mas muitas vezes, a par de questões mais individuais, como o texto sugere, nós vivemos há séculos e séculos as consequências dos prejuízos morais causados por todos, aquilo que nós chamamos de obsessões coletivas, em que as vítimas são inúmeras simultaneamente, tanto quanto os algozes também. Mas isso já foi lembrado outro dia e pode ser que volte. É só para nós não ficarmos com uma ideia mais estreita de que se trata de algo de um indivíduo tão somente em relação ao outro. Seja esse outro encarnado, que é o nosso tema de interesse maior, seja quanto a outros desencarnados. De tal maneira que é sempre bom nós pensarmos nas questões amplas e coletivas que este tema nos enseja. Então, vejamos, a obsessão para se instalar depende da sintonia entre um e outro. É dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Neste contexto, surge a prática do bem pela vivência da caridade, que se constitui na mais eficaz ação preventiva das obsessões. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos 2 pontos. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Nesse sentido, porque todas as questões de sofrimento, todos os dramas, todos os prejuízos físicos e morais, na verdade, é algo que tem a ver com a necessidade da salvação. Uma ideia desta salvação é quando cada criatura, cada um humano na Terra, consegue viver em determinados padrões de pensamentos, ideias, escolhas, atitudes, ideais, que ensejam que não existam mais aqueles que possam nos perturbar de uma maneira muito ostensiva e muito constante. Mas mesmo assim, nós estamos na Terra. E eu lembro que o próprio Mestre Jesus se referia aos apóstolos, que eram os espíritos mais preparados, reencarnados naquela altura. Ele sugeria a vigilância e a oração. Neste sentido, de que estes apóstolos, que seriam os continuadores de todos os ensinamentos principais do Mestre Jesus para a cristandade, deviam se cuidar, porque não era pela sua elevação que eles estariam isentos em relação aos dramas da obsessão. Tanto é
e um deles, pelo menos, acabou se deixando levar e causou uma dificuldade maior, mas Judas Iscariotes era um espírito querido, escolhido por Jesus. Um dia já falamos sobre isto, podemos voltar, mas a orientação foi em relação à vigilância, que significa a melhor escolha para qualquer aspecto, e a oração, que também é como uma espécie de uma vacina moral e algo que nos deixa menos predispostos às influências nocivas dos seres invisíveis, aqui mesmo na Terra, em relação a qualquer um. Tanto é que sempre se comenta aquela frase: a obsessão, o maior flagelo da humanidade. Então, essa é uma questão rotineira e muito prejudicial e grave para a história de qualquer encarnado evoluindo na Terra. Então, este princípio, não é? Se a caridade e a humildade é o único caminho da salvação, o egoísmo, o orgulho e a vaidade são o da perdição, que, é claro, é o contrário da salvação. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: Jesus, amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, que foram aqueles que foram do Antigo Testamento, mensageiros de Jesus e que eram valorizados pelos judeus, a quem Jesus, então, vindo e se corporificando, procurava continuar os auxiliando, mas deixando ensinamentos para o planeta inteiro, e não apenas para aqueles que ele estava mais próximo naquela altura. Como a ti mesmo, toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra quem quer que seja, o próximo, é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Se os governantes, presidentes, governadores, prefeitos, juízes, senadores, deputados, pais de família, todos que tenham uma responsabilidade maior em qualquer lugar da Terra, lessem isto e pudessem compreender e pudessem trazer para dentro, não é? Mesmo aqueles que com muita frequência falam em Deus, mas desconhecem estas coisas. Muito bem, ou mesmo conhecendo, fazem questão de não as seguirem. Pois bem, vamos adiante. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima, que é de Kardec: fora da caridade não há salvação. Não sei se vocês se lembram, isso já foi comentado antes, não é? Há uma frase muito conhecida da Igreja Católica, quando, há muito tempo, a Igreja, por questões de poder, de presunção
de orgulho modificou todas as questões mais sérias que Jesus ensinava. E, numa altura, né, foi elaborada a frase conhecida, dita pela Igreja: fora da Igreja não há salvação. Mesmo que possa ter algo de verdadeiro, se a palavra igreja significa a vida de Jesus, coisa que se distanciou enormemente, ainda assim, a ideia qual é? Nada de instituições humanas que desvirtuaram o Evangelho de Jesus, humanizando e afastando do verdadeiro entendimento. Então, precisou que o Espírito de verdade, que é Jesus, estivesse programando com Allan Kardec e com os espíritos da codificação o Consolador prometido, para que então o próprio Kardec pudesse dizer: fora da caridade não há salvação, porque não há evolução espiritual que não venha do serviço fraterno, consciente e o mais profundo e abrangente, do trabalho de cada um pelo seu próximo, pelos seus conhecidos e desconhecidos, de todas as formas possíveis. Então, vemos assim que a prática da caridade é veículo para o crescimento espiritual. E aqui nós estamos falando não só de caridade material, do óbolo da viúva. Nós estamos comentando de questões profundas, ao nível de que cada um pode realizar, e não algo de fachada, não algo superficial, para que alguém seja enaltecido por alguma caridade superficial, aparente, em meio à sociedade. Não é nada disto que o capítulo aborda e que, claro, os espíritos com Kardec desejavam que nós aprendêssemos. Pois bem, pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo, que retardam o progresso, estabelecem conflitos entre indivíduos e povos. Quem? O orgulho e o egoísmo. O que é a realidade das guerras, da violência nas comunidades, em qualquer lugar? Problemas graves no Brasil e no mundo inteiro, fazendo-se com que se cerre os olhos às necessidades alheias. Chama-se indiferença quanto ao sofrimento do próximo. Praticar a caridade é fazer o bem, sem distinções ou preconceitos. Engloba tudo o que se possa fazer a outrem, em forma de bondade e amor. Vai desde o ato de socorrer a fome, agasalhar o desabrigado e outros gestos materiais, passa pelo esclarecimento intelectual e espiritual de elevado poder libertador e se completa com renúncia de si em favor do próximo. Por vezes, ainda se despontam aqueles que creem que a caridade é o ato de quem oferece esmola. Allan Kardec demonstra que é muito mais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Ele pergunta aos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Caridade, assim definida, vai muito além da oferta de recursos materiais para alcançar as relações interpessoais. Para a perfeita apreensão do sentido mais elevado da resposta acima,
cumpre analisar os 3 aspectos na visão dos espíritos superiores, começando pelo número 1, benevolência. Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo. A cordialidade, a tolerância, a benignidade são seus consentâneos ou consequências. Benévolo é o que demonstra afeto, humildade, fraternidade, amizade, respeito. Emmanuel pondera: a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Pela interpretação de Emmanuel, benévolo é o que distribui o sustento ao corpo, no aprendizado e no ensino da solidariedade, mas é também o que distribui alegria, bom ânimo, bom humor, esperança em benefício do próximo. Item 2, indulgência. Indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros. É agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. No livro Pão Nosso, consta as seguintes observações: sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade, e nas trevas, vigilantes, lembrando de um mundo com dezenas de conflitos violentos e guerras cruéis. Vigilantes. E nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Indulgência é entendimento, compreensão, é colocar-se no lugar do outro para procurar compreender suas ações e deslizes. A indulgência não prescreve a conivência com os erros alheios, mas determina que possamos auxiliar o próximo a se corrigir, sabendo que o mal é um estado transitório. Item 3, o perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. No livro Pensamento e Vida, eu diria leitura obrigatória de qualquer estudante sobre a mediunidade, de qualquer espírita, um dos livros de instrução de Emmanuel, ele afirma: o perdão sempre será profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Em outra obra,
o mesmo Emmanuel fala sobre o perdão. 2 pontos. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Os expoentes da má-fé. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes, imóveis, estáticos, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar, seria não, é e sempre foi, como é hoje, perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores. Dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Hoje, se estuda o perdão na medicina. Se você, como já citamos outras vezes, você entrar no mais importante site de pesquisas de qualidade em medicina do planeta Terra, no NIH, nos Estados Unidos. Se você entrar no site de busca com palavras-chave para encontrar as melhores pesquisas em tudo que diz respeito à ciência médica, se você hoje puser a palavra forgiveness, você vai encontrar 30.000 artigos com metodologia científica desenvolvidos e publicados por colegas médicos e seus grupos de trabalho do mundo inteiro. O perdão e a medicina. Então é interessante isso. É como se 2000 anos depois da presença de Jesus corporificado na Terra, nós estivéssemos vendo o progresso humano a partir da ciência médica, vinculando exatamente o caráter terapêutico do perdão que ele, o Messias prometido, o médico divino, receitava para nós, para o mundo todo, quando ele sugeria veementemente, até numericamente, para que ninguém duvidasse, a sua prescrição quanto ao perdão. Precisou acontecer 2 milênios. Claro que todo mundo que seguiu Jesus desde aquela época se desvencilhou disso e foi se libertando e tendo aí para suas almas a melhor medicina preventiva e curativa. Mas nós somos os retardatários. Então, sempre é importante lembrar, e vejam que curiosidade boa de se conhecer. Algo do perdão na medicina, que tem a ver com toda uma área de trabalho médico, de estudo na medicina, e que se chama religiosidade e espiritualidade em medicina. Está aqui uma confirmação daquilo que Jesus havia dito e que, claro, o Consolador prometido, pelo trabalho extraordinário de Allan Kardec, estudando a Boa Nova de Jesus, reforçou 1857 anos depois. Quase 2 milênios. Então, a segunda grande revelação,
a vinda do Cristo e a terceira grande revelação, o Espiritismo trabalham isso de uma maneira muito nítida, que só quem não segue é quem não deseja, ou quem não compreende a importância dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos da codificação através do senhor Allan Kardec. Então, vejam o que ele traz aqui. O perdão constitui-se dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. E se nós estamos falando e pensando de pessoas obsidiadas no mundo inteiro, existem aquelas que são vítimas muito nítidas de obsessões e estão vivendo o seu dia a dia como pessoas comuns em qualquer lugar do planeta. Mas nós também não podemos deixar de lembrar as pessoas doentes de doenças clínicas, biológicas, somáticas e de pessoas com transtornos mentais. Todos eles são vítimas, todos sem exceção, vítimas de obsessões muito sérias. De tal maneira que é importante lembrar isto. Enquanto os ensinamentos e sugestões de Jesus, como um todo, mas o perdão em particular, funcionam para qualquer um, entre desencarnados e encarnados, como uma medicina preventiva, profilaxia de problemas médicos e de problemas humanos que nem são catalogados na medicina, mas que no dia a dia mostram, vamos dizer, o atraso moral de quem quer que seja. Não afeitos ao perdão, à compaixão, à empatia, à solidariedade, à fraternidade, à caridade desinteressada, à humildade e assim por diante. Todas essas coisas extraordinárias, Jesus nos deixou de maneira muito clara nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nessa perspectiva, é ato unilateral que dispensa a concordância do outro. Não é necessariamente se fazer um acordo. Ó, eu não faço isso e você não me faz aquilo. Não é isto. Ele tem um valor profundo e definitivo, mesmo quando exercido, desenvolvido, praticado, vivido unilateralmente, da parte dos obsessores desencarnados, com uma determinada instrução nova, ou da parte dos encarnados. Se o desafeto for incapaz de perdoar, o tempo haverá de clarear-lhe a consciência, mostrando-lhe a impropriedade da vingança, do ódio e da mágoa, doenças morais típicas da Terra. Allan Kardec ensina a orar pelos que nos perseguem, nisso constituindo mérito para o obsidiado, que lhe abreviará a expiação. Emmanuel, por sua vez, complementa: reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora sem bem-intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso não podemos esquecer, olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Tudo isto são questões sobre as quais nós não podemos
nos distrair. É como a lembrança em torno disso, que a hora é esta. Não são questões para deixarmos para o amanhã, o futuro, o grande porvir. Ainda mais se temos as diretrizes dos bons espíritos, sempre falando do Cristo, quando nos tornamos espíritas e podemos ter acesso a todos estes conteúdos. Do contrário, as consequências sempre vêm pela inércia de cada um, no sentido de, não, amanhã eu faço isso. Amanhã, porque hoje eu tenho outros objetivos. E aí nós estamos perdendo. E vamos voltar tantas vezes até que esse dever de casa, essas lições, sejam devidamente exercidas, praticadas por qualquer um de nós. Item número 4, a prática da caridade como medida preventiva da obsessão, que é o tema central do capítulo de hoje. O espírito, onde, quando e como se encontre, deve filiar-se a uma atividade que lhe exercite a prática da caridade, buscando aquela com a qual guarde maior afinidade, na própria casa espírita ou em outra instituição, sobretudo no próprio lar. Ou mesmo na comunidade, em organizações governamentais ou não governamentais. O importante é incorporar o exercício do bem nas atividades corriqueiras da vida. O médium, em especial, por necessitar melhor compreender os espíritos sofredores, exercitam esta compreensão em atividades junto aos sofredores encarnados. Aliás, não se justifica que o espírita, médium ou não, sob quaisquer pretextos, se limite apenas a adquirir conhecimento espírita, ou qualquer que ele seja mais ou menos relevante, sem, contudo, colocá-lo em prática. Ir ao encontro dos que sofrem, amenizar-lhe a dor das provações, às vezes muito dolorosas, é dever moral de cada adepto do Espiritismo. Somente assim estará apto para desfraldar a bandeira do Espiritismo. Qual é? Fora da caridade não há salvação. Com firmeza e sinceridade, sobretudo no meio onde o sofrimento campeia. Órfãos e crianças abandonadas, jovens transviados, idosos desamparados, famintos desesperados, enfermos da alma e do corpo, prisioneiros da dor. Legiões de almas perdidas nas viciações de todos os matizes. Por exemplo, a dependência química a drogas de todo tipo no planeta inteiro. Alienados da vida. Sejamos, então, cada um de nós, em qualquer posição que ocupemos na vida, um bom samaritano, como ensina a belíssima parábola ensinada por Jesus, que está em Lucas, a partir da qual Humberto de Campos apresenta estas conclusões. E aí nós concluímos o texto de hoje. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surja à porta. Não que isso não seja importante e bem
simples de se realizar, para significar a posse da virtude sublime. Vamos dizer, a caridade material, que, aliás, o mundo carece enormemente. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Humberto de Campos, que é o irmão X. Muito bem, meus amigos, isso está no livro Lázaro Redivivo, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Pois bem, meus amigos, esse foi o texto, as lembranças do nosso estudo desta noite. Então, mais adiante, nós vamos para mais um item lá no dia 23 de setembro. Nós estaremos, então, trabalhando algo já como que diferente, já nem tanto relacionado. Por quê? Nós vamos retomar a apostila da página 227 e vamos estudar sobre a desencarnação. Combinado? Então, vamos fazer uma pausazinha, porque nós temos alguns minutos, e nós vamos ver se vocês gostariam de trazer algumas questões interessantes sobre esse tema, preferencialmente. Combinado? Então, fiquem à vontade, meus amigos. O texto é muito claro, não é? Se vocês não tiverem nenhum questionamento, nenhuma contribuição, nós vamos como que adiante um pouquinho. Muito bem. Então, meus amigos, nós até poderíamos começar o próximo capítulo, mas eu penso que é melhor, porque a mudança do tema é muito grande. Se vocês quiserem, como nós temos alguns minutos, vocês podem pegar, quem quiser, uma folha de papel, um lápis ou uma caneta. E nós vamos pedir para a Luciana cantar uma música nova, nova no sentido de que diferente daquelas que ela cantou no início. E aí nós vamos fazer um pequeno exercício de psicografia, porque temos aí mais ou menos meia hora para isto. Quem quiser. Quem não quiser, fica como que em concentração, procurando ver se percebe algum espírito, alguma imagem, algo que possa ter relação com a vidência. E também fazendo um exercício de concentração. Então, papel, caneta, e eu peço, então, para dar início a esse novo momento, que a Luciana entre em campo de novo,
Tá bom, Lu? Tudo contigo agora e com todo mundo que vai escrevinhar alguma coisa numa tentativa de trazer algo de si ou algo de quem possa estar ao seu lado. Tudo é válido, tudo é bom, tudo é treinamento. Então, mãos à obra, meus queridos. Sintam-se perfeitamente à vontade. Lu, Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dou, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé, onde a ofensa que dói, e eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, ó Mestre, que haja em todo coração justiça e paz, concórdia e amor. Onde houver ódio e rancor, e eu leve a concórdia, união, paz e esperança, fé, caridade, humildade. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, eu leve o amor, onde a ofensa que dou, que
que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a todos paz. Obrigado, Luciana. Aproveite para escrever também. Como é que estão todos? Vamos que voltando ao nosso comum, nosso normal. Se sentiram bem durante esses últimos minutos? Alguém, por acaso, escreveu algo que gostaria de partilhar com os demais? Sinta-se à vontade para abrir o microfone e fazer a leitura, seja de um parágrafo ou de um texto um pouco maior. Tudo é válido nessa nossa fase de treinamento. Posso ler? Então, oi, Luciana, por favor. Se houver um grão de mostarda de fé, haverá um outro tal de amor em busca da paz. O homem, exaurido das artimanhas inomináveis em agressão ao bem e ao belo, subestima a capacidade divina de reorganizar toda e qualquer destruição humana de ordem física, emocional ou espiritual. É o hálito divino, remédio que conduz nossas almas ao aprisco. Sem sombra de dúvidas, iremos de mãos dadas, tal qual corrente helicoidal, avantes ao progresso sem fim. Cuidemos de nos cuidar melhor, oremos incansavelmente e lancemos mãos à obra. O tempo urge e todo aquele que desperto está compreende a profundidade disso. Sigamos juntos nesta empreitada de amor ao próximo, tanto quanto a nós mesmos. Um amigo desta e de outrora. Muito bonito, Luciana. Muito oportuna também, né? E muito belo o texto. Quando você puder, depois, no Telegram, coloque lá amanhã ou depois, para quem quiser reler, reescutar, ou para quem não veio hoje, possa ter acesso a ela amanhã. Tá bom? Muito bonita a mensagem. Obrigado. Então, alguém mais? Muito bem, então, meus queridos, nós vamos a pé perguntando se todos se sentiram bem, se alguém notou alguma presença, algum conforto a mais, algum desconforto em algum momento da reunião. Também
todos estejam à vontade para trazer como bem entenderem. Do contrário, nós vamos nos despedindo, não é? Vamos fazer uma breve oração e aí eu a faço depois que a Luciana cantar mais uma última música para nós. E com ela nós íamos concluindo a nossa reunião de estudo da noite. Luciana, então, qual que você vai cantar agora para nós? É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração, somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Então, meus amigos, nós vamos nos despedindo por agora, agradecendo aos espíritos amigos que nos acompanharam durante todo o nosso encontro, para que nós pudéssemos aproveitá-lo da melhor maneira, para que eles nos fortalecessem e, portanto, toda a nossa gratidão a esses amigos já de tanto tempo. Que tenhamos uma bela noite de segunda-feira, estrelada, em paz, que possamos planejar de nos vermos na próxima segunda-feira, atentos a mais um capítulo, a mais um estudo dessa temática que é tão significativa para qualquer um de nós, algo que levaremos por toda a eternidade. Que os nossos anjos de guarda nos envolvam e que toda molécula sadia do nosso fluido vital possa ser encaminhada, multiplicada em suas possibilidades de auxílio a todos que estão sofrendo as expiações e as provas destes dias de muita preocupação e dor. Senhor Jesus, muito obrigado. Maria de Nazaré e os queridos apóstolos, envolvendo a nossa humanidade com o seu manto de misericórdia e de amor. Que possamos descansar, que possamos guardar bem os ensinamentos da noite e, em função disso, quem sabe, enquanto o nosso corpo repousa, nossas almas estejam dedicadas aos necessitados em todos os cantos do mundo. Muito obrigado, amigos, um bom descanso e até na semana que vem. Fiquem com Deus, uma boa noite.
Boa noite, fique com Deus.